Glória a Deus, amada igreja de Cristo, receba a paz do Senhor. Está aqui no dia de hoje para falar da graça, da misericórdia de Cristo, que a presença que está sobre nossas vidas venha alcançá-lo, você, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Não sei qual horário você vai estar ouvindo essa rádio, se está ao vivo, amém, se vai ouvir depois, amém também. Curta, compartilha, nos ajude a esta palavra alcançar mais lugares. Estamos muito felizes por mais um dia o Senhor está nos sustentando e estarmos aqui trazendo uma mensagem guiada pelo Espírito Santo para a sua vida. Hoje nós iremos ministrar sobre ensinamentos, e o texto em si já tem uma grande explicação do nosso Senhor Jesus. Palavra do dia, o texto base, a egese do texto é a parábola do filho pródigo, ou a palavra do semeador, perdão. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. Olha aí, Jesus. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola. No decorrer do seu doutrinamento, houve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, vingou, cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E dentro da palavra de Deus já tem a explicação do sermão. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros é vos dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E compreendei todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os que beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhante são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz e em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lei chegado à angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições correndo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Senhor meu Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra, no qual o Senhor quer falar com teus filhos e com as tuas filhas no dia de hoje. Me usa, Senhor, como ferramenta, mensageiro da sua palavra, Senhor. Me instrui. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Vem caminhar esta palavra aonde ela tiver que impactar, Senhor, que seja como essa boa semente, Pai, que venha cair num solo fértil, num solo bom semeado, que venha haver raízes fortes e que venha semear, que esta palavra não venha voltar em vão, porque nós sabemos, Senhor, que a palavra nunca vai e volta vazia, mas como estiver os nossos corações, vai determinar o que ela vai fazer nas nossas vidas, amém? Amém. Esta parábola é uma parábola central, onde Jesus estava ensinando os seus ensinamentos, e ela é comparada ao reino de Deus. Jesus compara essa parábola com uma semente, com uma palavra ministrada. Jesus estava diante de diversas pessoas, diversos corações, diversos solos. E alguns solos
tinha algumas de características especiais de cada um. Uns eram um pouco rochoso, uns eram um pouco árduo demais, mas porém havia um solo bom, havia um solo que recebia aquela palavra. E cada um recebia a palavra e entendia de uma forma, e cada um administrava essa palavra ao seu coração. Porém, a fonte da palavra, como nós falou na rádio passada, a fonte da palavra é a mesma. É verdade. Então, o que vai depender no dia de hoje, para você entender o que a palavra de Deus quer falar contigo, é como está o seu coração, esse solo. Os solos são o caminho. Solo pedregoso, entre espinho e boa terra. São 3 tipos diferentes. Isso ilustra a nossa variação, varão. O ser humano, ele é assim, ele é diferente. Ele reage diferente à palavra de Deus. E esta palavra não é apenas que vem destacar a soberania de Deus na sua disseminação da sua palavra, mas também enfatiza a responsabilidade humana em receber a palavra. Porque a palavra de Deus, ela não vai vazia, ela encaixa, ela penetra. Mas porém, nós somos responsáveis o que vamos fazer quando nós recebemos a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus, à beira do monte, está explicando, que dá aos seus discípulos sobre o significado da palavra e revela a importância de compreender. E quando nós compreendemos os ensinamentos da parábola, nós devemos aplicar o ensinamento do reino de Deus em nossas vidas. Porque uma coisa é certa: a fé sem obra é morta. E a palavra que não nos transforma não edifica o reino de Deus. Porque eu quero dizer aqui algo para você. Se você está recebendo palavra, está sendo ministrado, mas o seu coração não está amolecendo, a palavra não está entrando, não está frutificando, tem algo errado aí. Tem que analisar o seu solo, a forma que você está recebendo essa mensagem. Mas aqui nós não veio para apontar, julgar, nem crucificar. Apenas o mandamento da palavra vai se revelar e vai cair no seu coração e vai te dar um entendimento para que você precisa diluir, saborear este maná espiritual. Porque a palavra bem aplicada, diácono Wellington, ela não nos causa dor de barriga, não. Ela nos causa arrependimento, cura, libertação. E quando nós guardamos a palavra para nós mesmos, nós mudamos as nossas vidas. Mas o melhor, quando nós pegamos esta palavra, esperamos ela cair no solo fértil, um solo que vai nos render 30, 60 e 100 vezes por 1. E o melhor de tudo é pegar essa parábola que serviu para nossas vidas e levar esta palavra para o próximo. Aí, meu irmão, é o ápice do Evangelho de Cristo. É o ápice. Essa palavra, ela tem muito simbolismo, tem muito significativo, e nos desafia a examinarmos como nós recebemos e respondemos a palavra de Deus em nossas vidas. Cada tipo de solo dessa parábola representa uma atitude, representa uma relação, da forma que você recebe o Evangelho. A forma como respondemos determina o fruto que a mensagem produzirá em nossos corações. Esse sermão vai explorar cada detalhe desta parábola e você vai entender que o nosso solo tem que ser fértil. Para a palavra de Deus, nós viemos cultivar como uma resposta que nos permita sentir cada vez mais a palavra de Deus falando conosco, para que ela venha entrar em nossos corações e cresça e se frutifique, para cada vez mais nós mudarmos as nossas vidas. Vamos considerar que o desafio da mensagem de Deus ao receber uma palavra é bastante difícil. Mas porém a palavra de Deus vem para nos dar esperança, para nos dar avivamento, para nos dar direcionamento. E a palavra de Deus vem para nos lembrar que nós temos a promessa. E que nós voltamos à recordação desta boa promessa no qual o Senhor nos preparou. E o solo semeador, varão. O solo semeador representa Deus, Jesus, como aquele que proclama a palavra de Deus. Porque no seu capítulo 3, o Senhor está ministrando: e eis que saiu o semeador a semear. Então Deus, em forma de Jesus, começou a semear essa boa semente no meio dos seus discípulos. Mas logo do lado, tem aqueles que representam que não ouve a palavra, não compreende, permitindo que Satanás a roube, arremate. Muitos são ministrados,
mas porém poucos veem mudança em suas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, está no seu versículo 4. Porém, nós também temos que ficar atento ao nosso inimigo, que está querendo roubar a nossa palavra. Dentro da palavra de Deus já está lá no seu versículo 15. As palavras que ficou à beira do caminho, onde tem semeadura, enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a boa palavra. A semeadura acaba sendo morta. E o solo rochoso significa aqueles que recebem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, sofrem constantemente perseguições. E a Bíblia nos relatou no seu versículo 5, 6 e no seu 16 e 17. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. O logo nasceu e visto não ser profunda. Saindo, porém, o sol a queimou, porque ela não tinha raiz, então ela acabou secando, ela não germinou. E seu versículo 16, semelhantes são esses semeados em solo rochoso, os quais ouviram a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, eles chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra se escandalizam. O que isso não acontece, irmão? Nós recebemos a palavra de Deus, uma instrução, um instrumento, somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, e o inimigo se levanta para querer matar essa palavra, para que ela não venha gerar impacto no mundo espiritual, para que ela não venha gerar testemunho, para que ela não venha haver cura, libertação, salvação. Mas porém, hoje nós viemos te alertar, aonde você tem implantado esta boa semente. E este solo espinhoso refere-se àqueles que aceitam a palavra, é sufocada por preocupação também, varão, e por riqueza. Quantos estão perdendo esse mantimento, esse maná espiritual, esta palavra que é rica de sabedoria, discernimento, de estratégia? Por quê? Porque a palavra vem para nos confortarmos. Aquele homem rico, ele deixou de entrar no reino do céu porque ele não largou as suas riquezas. E muitas das vezes nós não queremos entrar no caminho de Deus justamente por isso. Porque nós somos confrontados diariamente a colocar o reino de Deus como primeiro lugar. E muitos não querem fazer isso, preferem colocar outros deuses, preferem colocar sua riqueza, seu trabalho, ao invés de delegar e aceitar a palavra de Deus. Mas porém, o solo fértil, que é esse que eu quero ministrar no dia de hoje, para você que está atento à palavra do Espírito Santo, para você que está sentindo que Deus está falando com você, aqueles que aceitam a palavra, aqueles que estão recebendo a palavra, eles produzem bons frutos. Esta palavra que caiu em terra boa, deu fruto que vigou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. É a palavra do semeador, aqueles que semearam em espinho, perderam aquele que semeou em terreno que não era fértil, que Satanás acabou levando. Mas desta palavra, é a palavra boa que caiu no solo fértil, que germinou, que não era rochoso, que não tinha sol demais. É aquele que recebeu e que falou: hoje Deus falou comigo, hoje eu senti a resposta de oração para a minha vida, hoje eu senti o amor de Deus, hoje eu sinto a graça de Deus. E o processo da palavra, varão, é que nos traga um despertamento espiritual, para que nós possamos ter um crescimento espiritual, mas porém isso é um processo. A palavra não vai cair no nosso coração hoje e já gerar mudança no olho humano, no olho físico, mas porém no espiritual já tem algo acontecendo, já tem algo brotando, já tem algo se firmando. E a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Esta palavra, quando nós recebemos, é como que nós fôssemos criancinha mamando pela primeira vez. Nós sabemos que é algo gostoso e logo nós queremos de novo, e queremos de novo, e queremos de novo, e queremos nos alimentar, e queremos estar ali recebendo aquele alimento espiritual. É como uma criança que está amamentando. É por isso que quando a criança passa pelo processo de desamamentação, ela estranha, varão. Porque o leitinho da mamãe é bom demais. A mesma coisa a palavra de Deus. Quando nós não tocamos na Bíblia, quando nós não oramos, quando nós não se consagramos, quando nós não viemos o culto, nós sentimos nossa cabeça sair do ar, nossa cabeça sai do pescoço, ela explode, a gente fica sem rumo, sem força, sem ânimo, sem vontade, sem energia. Por quê? Porque nós somos dependentes da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos segura. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus é para que você venha ter fruto espiritual.
uma vida transformada pela palavra de Deus, pela boa semente no solo fértil. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aquele que era arrogante não é mais, aquele que era nervoso não é mais, aquele que roubava não rouba mais. Por quê? Aquele que era triste não se entristece mais, aquele que era atormentado começa a ter paz, aquele que era irritado não fica mais irritado, porque o Espírito Santo está reinando sobre a carne. Isso começou com a palavra. Com a palavra que foi liberada, com a palavra que caiu no nosso coração, com a palavra que caiu no solo fértil. Olha o poder da transformação da palavra que nós aceitamos, a semeadura no nosso coração. Mas logo na sequência a palavra vem de encontro a nós podemos multiplicarmos essa palavra, os frutos da palavra, porque a palavra frutificada em diferentes medidas, simbolizando diferentes níveis de resposta e crescimento espiritual. Porque quando nós recebemos a palavra, capítulo 4, versículo 8 de Marcos, vai nos dizer: em boa terra deu fruto, em vigor e cresceu, produzindo a medida de 30, 60 e 100 por um. Porque a palavra de Deus é crescimento, porque a palavra de Deus é para romper, é para levar, é para expandir, é uma boa árvore. E nós aprendemos também a importância da compreensão, de compreender a palavra. É essencial nós termos um entendimento da palavra, para que ela não seja arrebatada e se perdida. Nós temos um exemplo em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, é o que compreende a palavra, dá fruto e produz 100, 60 e 30 por um. Então que você venha entender que essas raízes vão se aprofundar, que essas raízes vão se proliferar, que essas raízes vão gerar fruto. E quando nós tivemos uma fé revestida, quando nós estamos se afundando na palavra, estamos crescendo espiritualmente, o Senhor vai de encontro para que nós possamos ter mais entendimento, mais capacitação. E a palavra de Deus vem nos dizer que aquele que ouve a palavra, Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de estarmos enraizados, fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todos os entendimentos, para que sejam cheios da plenitude de Deus. A palavra de Deus vem nos dizer que quanto mais nós buscamos compreender, quanto mais nós buscamos absorver, mais nós crescemos, alargamos, criamos profundidade, mais somos enraizados no amor de Cristo, no amor que nos salvou, que nos resgatou, que nos estirou, no amor que nos tirou daquela situação que nós estávamos. E cada vez mais nós mantemos foco na palavra. A palavra vai nos dando sabedoria para lidar com as nossas preocupações, com nossos problemas, com as situações que têm se levantado ao nosso meio. Aquilo que estava nos perturbando não nos perturba mais, porque a palavra de Deus ela vem exatamente para isso, para que ela não venha nos sufocar. Pelo contrário, ela vem para nos aliviar aquela mente perturbada, aquele coração aflito, que estava sufocado, cheio de desejo da carne, desejo mundano, que não tinha proximidade com o Espírito Santo. Mas ao receber uma palavra, ao cair no solo fértil, essa palavra cria frutos, a palavra começa a mudar, e aí as suas prioridades entram de uma forma diferente. Mateus 6,33, você começa a buscar primeiramente o reino de Deus, a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você prioriza estar na comunhão, estar no Espírito, estar orando, estar jejuando, estar lendo a palavra, estar meditando, porque você sabe que os problemas que têm te assolado, as aflições que têm se levantado contra a sua vida, as retaliações, você entrega, porque o Senhor, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra de Deus nos garante que as demais coisas serão acrescentadas, que o Senhor está cuidando do teu filho, da tua família, da tua saúde, das suas contas, das suas finanças. É isso que a palavra de Deus vem de encontro conosco. Quando nós reagimos às palavras de Deus e deixamos ela entrar no nosso coração, o ambiente muda, a rotina muda, porque o Senhor vai dando estratégia cada vez mais. E quando nós estamos com o coração cultivando, um coração fértil, um coração receptivo, um coração aberto à palavra de Deus, algo acontece. Porque quando alguém ministra a palavra de Deus vai nos dizer que lá em Lucas 8, capítulo 8, versículo 15, e
aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra de Deus, conservam um coração honesto e bom e dão fruto e perseverança. A palavra de Deus, ela veio de forma de uma parábola, para que você viesse ter entendimento. A palavra de Deus veio da forma simplificada, para que você conseguisse entender o que a mensagem de Deus está falando com você e está falando comigo nesta noite. Eu quero dizer para você se avaliar qual que é o tipo de sono que está recebendo essa palavra, qual que é o tipo de convencimento que o Espírito Santo está te convencendo, porque se as suas atitudes não estão mudando, se sua vida não está mudando, tem algo errado, a semente está se perdendo, a semente está sendo morta pelo sol, pelo terreno rochoso, ou Satanás está roubando, porque é para isso que ele vem, para matar, roubar e destruir. Então você tem que se examinar, você tem que ter uma caminhada de fé. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, vai te ensinar: examinai vós mesmo, se permaneceis na fé, e provai a vós mesmo, ou não sabeis, quanto vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é, que já estáis reprovado. Então, se você ainda sente a presença do Espírito Santo te incomodando, fazendo você ter decisões certas, é porque o Espírito Santo de Deus ainda está sobre você. Então você tem que desenvolver práticas novas, receber no seu coração fértil uma oração, um estudo bíblico, cada vez mais se preencher da palavra de Deus, porque em Josué capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus vai nos dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme quando tudo nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então, e serás bem sucedido. Além de você receber esta palavra no seu coração, ser libertado, ser tratado, você colocar o reino de Deus como primeiro lugar, o Senhor está lhe dizendo que o seu caminho será farto, que o seu caminho prosperará, que você, irmão, será um varão, uma varoa bem sucedido. Aos benefícios que a palavra de Deus, quando cai no seu coração, te traz, coisas que o mundo não te oferece. Talvez você chegou no ministério, chegou na igreja, está recebendo essa palavra, com a casa toda destruída, com o devorador saqueando o teu celeiro, com a tua mulher brigando com o seu filho no mundo, você está sendo deserdado, mas a palavra de Deus veio. Se cair no seu coração, o Senhor vai endireitar, o Senhor vai mudar a sua realidade, o Senhor vai colocar o seu nome no livro da vida, o Senhor vai fazer de uma forma nova. Mas cabe a você receber essa palavra, deixar ela germinar, ela crescer, ela frutificar, e ela crescer e se espalhar e proliferar. Você tem uma grande responsabilidade ao compartilhar a mensagem de Deus com os outros, porque você não foi feito para ficar sentado no banco como se fosse catálogo. Esta palavra eu quero, esse louvor eu não quero, essa ministração eu não aceito, não. Deus te chamou, não foi para ficar sentado no banco. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Você não nasceu para pegar essa semente e deixar germinar e só ser alimento para sua casa. Pelo contrário, Deus está te chamando para ser mudança na sua rua, mudança no seu bairro, mudança no seu emprego. Aonde você passar, é para você proliferar a palavra de Deus, para que as pessoas venham ter um encontro com a boa palavra. Essa palavra que você está tendo esse encontro no dia de hoje, que está moldando o seu coração, a você examinar a si mesmo, a receber e a mudar. Eu quero dizer para você que no dia de hoje, você vai ter que ser perseverante, você vai ter que ter uma necessidade de paciência fora do normal, porque o crescimento espiritual exige de você uma maturidade. Um dia você foi uma criança pegando a palavra de Deus e tomando um leitinho, um dia é como se você estivesse catando um piolho na cabeça de uma criança, você pegava uma palavrinha em cima, a palavrinha embaixo, mas hoje não. Quando você abre a Bíblia, a palavra se revela, a palavra pula, a palavra de profecia, de cura, de libertação, incendeia o seu coração, porque você teve um crescimento espiritual. E Tiago capítulo 5, versículo 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono pela primavera. Meus irmãos, haverá um tempo determinado para todas as coisas. Nós fomos ministrados sobre isso no nosso domingo, no nosso culto da família. E a parábola do semeador, ela veio com a profunda visão sobre a natureza do reino de Deus.
como nós correspondemos à palavra que é ministrada pelo profeta, pelo pastor, pelo anjo, pelo altar, pelo sacerdote, seja lá quem for está ministrando na sua vida, a forma que você receber e você entender que é o Espírito Santo falando com você, que através dessa palavra, Jesus está te ensinando como receber essa palavra, como guardar, como cultivar, como manter no seu coração essa palavra com a chama acesa, para que lá na frente você venha ter um alimento espiritual, um crescimento, frutos, e que a sua produção venha começar a aumentar. Cada tipo de solo vai determinar a sua qualidade da sua colheita. A palavra nos desafia a refletir sobre a nossa própria receptividade à palavra de Deus e trabalhar para nós tornarmos um solo fértil. Irmão, não é obrigado você ser um solo fértil, não. Nós já fomos ignorantes, coração duro, não gostava de orar, não gostava de clamar, pregar quem dera, mas a palavra foi nos moldando, foi nos tratando, foi nos libertando. Aquela pessoa estressada, esquilosada, esquizofrênica, cheia de problemas, cheia de trauma, cheia de ódio, de rancor, a palavra foi entrando, nós vamos colocando de lado, porque o nosso coração vai amolecendo, a nossa coluna vai se desrecendo, nós começamos a sentir um desejo, uma vontade de clamar, de orar, de interceder, de pregar a palavra de Deus. Você não é obrigado a chegar na igreja de uma forma perfeita, porque Jesus não chamou nenhum perfeito, chamou pessoas imperfeitas para servir um Deus perfeito. Cada um dos seus 12 discípulos foi ministrado na outra rádio, cada um tinha uma qualidade, cada um tinha um coração, cada um tinha uma mentalidade, cada um tinha uma profissão, e dentro do chamado de Jesus Cristo, cada um recebeu algo do Senhor, cada um exerceu o seu chamado, cada um exerceu a sua atividade, mesmo não sabendo que num dia ele seria um discípulo, hoje considerado como apóstolo, mas cada um teve um grande firmamento, teve uma grande estratégia do Espírito Santo de Deus. Esta parábola é uma lição para você ouvir a chamada de Deus para a sua vida, para que você venha viver uma transformação, porque na onde a palavra de Deus habita não tem como haver uma transformação. Vai acontecer no seu tempo certo. Hoje é um convite para você examinar o seu coração, examinar a sua vida, que essa palavra de Deus venha como luz, venha como esperança, que a palavra de Deus venha te encorajar a fazer você crescer, a fazer você germinar, a fazer você frutificar, porque o objetivo deve ser nos tornar um solo fértil, aberto, receptivo. A palavra de Deus permite que ela se arraigasse em nosso coração, profundamente em nossas vidas, para que nós tenhamos uma colheita abundante. Nós como crentes somos chamados para ouvir a palavra de Deus, mas sim também para ouvi-la, mas também para vivê-la, e eu retifico aqui também para compartilhá-la com aqueles que não conhecem, com aqueles que se perdeu, com os filhos pródigos que se desviou, as ovelhas que se perdeu, com aquele que enterrou o talento. Nós estamos aqui para ministrar algo sobre a sua vida, mas que isso requer que você tenha um coração aberto, um compromisso espiritual com o reino de Deus, um desejo no seu coração de buscar verdadeiramente um verdadeiro evangelho, porque este mundo ao redor já é do maligno. O mundo está passando por guerras, por momentos de tribulações, por momentos de enfermidade, mas porém o Senhor nos chamou para ganhar a nossa salvação, para edificar a nossa casa. E se essa palavra está entrando no seu coração, se essa palavra está te convencendo que buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, que a forma com que você recebe a mensagem de Deus vai fazer transformação na sua casa, repassa essa mensagem adiante, guarde ela no seu coração, venha corresponder ao chamado que Deus está colocando no seu coração. Venha com o seu coração humilde, com o seu coração disposto a receber um alimento espiritual, para que venha se fortificar, que esse sermão de Deus no dia de hoje te inspire aprofundadamente em seu coração, que venha ter uma compreensão da palavra de Deus, para que você venha cada vez mais cultivar, que seu coração venha receber uma vida que reflete o amor, a graça de Jesus Cristo, que você volte a ter esperança, que você volte a sonhar, volte a produzir, volte a exaltar e glorificar, porque você é uma ferramenta, um instrumento valioso na mão de Deus. E há quanto tempo a palavra de Deus não cai no seu coração e não gera um testemunho, não gera um impacto, não gera uma mudança? Esta palavra tem se perdido, mas a partir de hoje eu creio que pelo poder da palavra
guiada pelo Espírito Santo, que você vai voltar a orar, vai voltar a clamar, vai voltar a interceder, vai voltar a sentir a vontade de ir para a igreja, vai voltar a examinar as escrituras. Está na hora de você tirar o pó que está sobre a sua Bíblia, assoprar para fora e falar: eu vou examinar, eu vou buscar até a volta de Jesus Cristo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou interceder, eu vou para o monte, eu quero uma mudança também. E hoje eu quero te convidar para você servir esse Deus maravilhoso, para que você venha fazer parte desse reino de Deus, porque a seara é grande e precisa de você. Muitos projetos de Deus estão parados porque falta servo, falta guerreiro e guerreira valente, servo bom e servo fiel, disposto a sair por esse mundo afora, pregando a palavra de Deus, louvando ao Senhor, tocando ao Senhor, ministrando sobre aqueles que precisam receber um alimento espiritual. Eu espero que essa palavra venha cair no seu coração, que mudanças relevantes venham para a sua vida, que o Espírito Santo venha te convencer que o melhor caminho é estar ao lado do Pai, é estar na presença do Pai, é estar na casa do Pai, é estar na comunhão com os irmãos, com as irmãs, ganhando alma para Cristo. Se você recebeu essa palavra, guarda no seu coração, deixa o Espírito Santo fazer as mudanças que tem que fazer. Amém? Eu queria estar agradecendo no dia de hoje a Ana Paula, o Rião, o Jonatas, a Caiane, a Thaís, o Ais, a Sara, Bernardo, Juarez, a Miluzine, cada um que participou no dia de hoje, cada um que entrou. Saiba que nós continuamos com o projeto do monte, estamos levando seu nome, sua oração para o monte, orando, intercedendo, se consagrando e pedindo para Deus habitar no nosso meio, para que Deus venha receber essa oração. Não deixe esse projeto parar, amigos. Meus irmãos, minhas irmãs, compartilhe essa rádio. Venha no ministério, Avenida Imperador 5227. Às 19 horas teremos oração. Terça-feira, culto da bênção. Quarta-feira, 8 da manhã, consagração às 18 horas na quarta-feira, rádio. Quinta-feira, profética, venha receber algo de Deus. Sexta-feira, rádio às 18 horas. Sábado não teremos atividade, mas porém domingo teremos evangelismo. Teremos culto da família às 18 horas. Um culto abençoado, um culto do Dia dos Pais. Venha cultuar conosco. Venha fazer parte deste rebanho, desses loucos por Cristo. Venha fazer parte desse ministério. E deixe Deus mudar a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela vida de cada um. Nós estamos chegando ao fim da rádio. Eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo tenha falado com cada um dos irmãos, cada um das irmãs. Eu agradeço você que curtiu, compartilhou, que ficou conosco até o fim. Você que irá assistir essa rádio após o online, que o Espírito Santo venha moldar essa palavra ao seu coração, que o inimigo não venha levar essa palavra embora, e que essa palavra venha edificar frutos no seu coração, que você venha ganhar a sua salvação e que você volte para os bons caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Se vemos, assim se o Senhor não arrebatar a igreja, na quarta-feira às 18 horas aqui na rádio, ou amanhã nos cultos às 19h30 ou na consagração às 8. Amém? Glória a Deus pela sua vida. É um prazer estarmos no dia de hoje cultuando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus amor, santo exaltado, magnificado, 24